Você está seguindo o caminho certo? Afinal de contas, estamos vivendo num tempo em que, quando precisamos ir a algum lugar, inclusive lugares que muitas vezes não tivemos ainda a oportunidade de ir, é só ligar o GPS. Quando ligamos o aplicativo do GPS, ele nos dá a rota, ele nos diz quanto tempo levaremos para chegar lá, os obstáculos e desafios que teremos no meio do caminho, e isso em questões de segundos. Mas hoje eu não quero falar desse tipo de direção, de rota. Eu quero falar com você sobre a direção da sua vida. Quem é que tem dirigido a sua vida? Quem é que tem guiado a sua vida? Vivemos num tempo cheio de ruídos, muitos caminhos que, infelizmente, não levam a lugar algum. Hoje, nos 150 dias de leitura no livro de Salmos, estamos lendo o Salmo de número 25. Aqui nós encontramos um Salmo de Davi, em que ele abre o coração dele, pedindo ao Senhor direção, pedindo para ser conduzido pelo Senhor. E quando nós lemos esse Salmo, a primeira coisa que eu quero destacar com você que aprendemos é que quem confia em Deus busca a direção dele. O Salmo 25, verso 1 e início do verso 2 diz assim: A ti elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Confiança significa relacionamento. A confiança não está na religiosidade. A confiança não está no hábito. A minha confiança em Deus está fundamentada no meu relacionamento com Deus, no meu dia a dia com o Senhor. A minha confiança em Deus significa que eu permito que Deus conduza a minha vida, porque eu sei quem é Deus e como ele se relaciona com a humanidade e de forma muito específica de como Deus se relaciona comigo. Então, quando você falar em confiança no Senhor, significa confiança total, absoluta, sem condições, independente das circunstâncias que nos cercam. Davi está pedindo a Deus o quê? Direção. Ele não está pedindo sucesso, ele não está pedindo recurso financeiro, ele não está pedindo vitória sobre algum inimigo específico. Ele pede a Deus tão somente direção. Eu quero a tua direção, Senhor. Eu quero caminhar contigo, Deus. Eu quero viver experiências grandiosas e maravilhosas contigo, ó Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar com você no Salmo 25 é que Jesus é o caminho que Davi procurava. Tanto que o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está aqui mostrando que aquilo que Davi já tinha no seu relacionamento com Deus, agora eu e você temos esse privilégio também. Enquanto no Antigo Testamento alguns tinham o Espírito Santo para conduzir o povo de Israel ou exercer uma tarefa específica, a partir de Jesus o Cristo, todos nós temos a liberdade de falarmos diretamente com o Pai. Todos nós agora temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para caminhar conosco, para andar ao nosso lado. Então, se você ainda não conhece o caminho se chama Jesus, Jesus o Cristo. E aí então, quando eu vou caminhando no Salmo de número 25, eu aprendo também, em terceiro lugar, que o caminho de Deus começa com perdão. Deus nos perdoou, Deus busca relacionamento comigo e com você. E nós precisamos aprender a responder ao Senhor. O salmista Davi, no capítulo 25, no verso 11 do livro de Salmos, ele diz:
por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele não romantiza o seu pecado, as suas dificuldades, os seus problemas. Pelo contrário, ele abre o seu coração diante do Senhor. Nós somos pecadores, mas temos o privilégio de sermos redimidos pelo Senhor. Tanto que em Isaías capítulo 53, no verso 5, o profeta Isaías, falando de Jesus o Cristo, diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por isso, em Cristo encontramos o perdão, restauração e uma nova direção, uma nova caminhada com o Senhor. De que maneira, então, eu posso aplicar o Salmo 25 na minha vida? Primeiro, entregue a sua vida nas mãos de Deus antes de tomar qualquer decisão. E é qualquer decisão, porque às vezes a gente quer mensurar. Não vou incomodar Deus com isso ou aquilo. Não. Todas as suas decisões de vida precisam da direção de Deus, da direção do Senhor. Em segundo lugar, aplicando o Salmo 25 na minha vida, eu tenho que permitir que Jesus seja quem dirige os meus passos. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Então, eu preciso aprender com Jesus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso viver como Jesus viveu aqui entre nós. Eu preciso deixar que Jesus Cristo não só influencie, mas que tome conta totalmente da minha vida. E em terceiro lugar, aplicando o Salmo 25, eu preciso viver diariamente debaixo da graça de Deus. E o que isso significa? Viver diariamente debaixo da graça de Deus. Significa receber o perdão em Cristo e caminhar diariamente, olhando o mundo à minha volta, como Jesus está olhando. Então, vamos estar caminhando com o Senhor. Não basta conhecer o caminho, é preciso caminhar com aquele que é o verdadeiro caminho, Jesus Cristo, o Senhor. Então, que este dia seja um dia muito abençoado para você e que Jesus esteja dirigindo a sua vida.